Olá, paz do Senhor Jesus! Está começando mais um programa Geração JC aqui na sua TV CPAD. E o programa de hoje está internacional. Eu só não vou falar aqui as especializações dele em inglês porque my English is very poor, ok? Meu inglês não tá bom, então vamos que vamos. Eu vou falar com o pastor Vanderlei Santos. Ele é o pastor lá na Nova Zelândia. Ele é bacharel em teologia, mestre em ciências da religião, doutor em teologia, autor da coletânea A Síndrome de Israel no Deserto, e tem inúmeras outras atividades e funções do pastor, mas a gente vai ficar sabendo aqui nessa conversa. Vamos embora conversar um pouquinho? A paz do Senhor, pastor, tudo bom? Paz do Senhor, Roberta, é uma satisfação estar aqui nesse programa Geração JC. Você falou direitinho inglês aí, hein? Tá vendo, pastor? Tentei. Anos de cursinhos, né? Tinha que servir para alguma coisa, pastor. Direitinho. Não, mas meu inglês é muito ruinzinho, tem que melhorar um pouquinho. Pastor, eu quero saber do senhor, há quanto tempo o senhor está na Nova Zelândia? Eu estou há 14 anos na Nova Zelândia. O senhor já esteve em outros países, né? Eu já morei em 5 países. Incluindo o Brasil, né? Brasil, depois fui para o Uruguai, do Uruguai eu fui para a Argentina, fui para o Paraguai e hoje New Zealand, Nova Zelândia. E foi o senhor que escolheu a Nova Zelândia? Olha, a minha história de Nova Zelândia, ela é extensa. A princípio eu tinha um convite para ir para a Austrália, para coordenar uma universidade. Os anos se passaram e acabei não indo, e foi quando eu fui convidado para ir para a missão do Uruguai. E depois do Uruguai fui transferido para a Argentina, trabalhei em Buenos Aires, e depois fui transferido para o Paraguai, onde nasceu meu filho. Passaram-se 10 anos desde o primeiro convite para a Oceania. E depois que eu regressei da missão do Paraguai ao Brasil, a igreja da Nova Zelândia continuava me convidando para ir para a Nova Zelândia. E na época eu não queria sair do Brasil. A realidade é que eu não queria, já tinha passado em alguns países na América Latina. E minha esposa, muito menos, ainda não queria sair de perto da família dela. Com criança pequena? Com criança pequena, meu filhinho tinha 5 aninhos. E eu fui postergando a chamada de Deus até que, tanto eu como minha esposa, entendemos que era a vontade de Deus. E na época eu disse sim para a igreja. Eu fui para a Nova Zelândia, enviado pela igreja inglesa, a igreja da Nova Zelândia, que nós chamamos de Kiwi. As pessoas que nascem lá são Kiwis. Então, a igreja Kiwi nos convidou, eu não fui pela igreja brasileira. Nos países na América Latina, sim, porém para lá não. E quando eu saí do Brasil, eu já saí com toda a minha documentação já legalmente visto como ministro da religião pela igreja da Nova Zelândia, igreja Kiwi. Mas a verdade é que eu não queria ir, tá? Eu não queria sair de perto da minha família, estava muito bem, tanto espiritualmente como financeiramente no Brasil. Mas a vontade de Deus, ela é soberana na nossa vida. Amém. E como é que foi a adaptação da família? Olha, a obra missionária, a parte mais difícil, e às vezes as pessoas não têm essa noção, é realmente a adaptação. Então, para nós foi muito difícil. Eu vivia num ambiente de língua portuguesa e língua hispana. Aí mudar para a língua inglesa, na época eu sabia aquelas palavras de escola que a gente aprende. Quando a gente chega no mundo real, a gente vê que aquilo ali está muito longe de a gente sobreviver. Então eu cheguei na Nova Zelândia, que é um país inglês, e meu filho pequeno, eu lembro, cheguei no dia 24 de fevereiro de 2006, e era uma sexta-feira, na segunda-feira meu filho já foi para a escola. Olha. Então foi muito difícil porque ele não foi alfabetizado no Brasil. Ele começou lá na língua inglesa e eu tenho um filho só, um filho único. Então a gente levava ele para a escola, ele chorava muito porque não entendia nada, ficar longe do pai e da mãe. A minha esposa levou ele um dia e não levou mais, porque mais emotiva do que eu. E eu que continuei levando ele para a escola até dias atrás, eu que levava ele para a escola. Porque a adaptação é muito difícil. Porém, a adaptação para a criança é muito mais fácil que para o adulto.
Porque a criança, questão de 2, 3 meses na escola, já está enturmado, já começa a entender um pouquinho. Agora, para o adulto é mais difícil porque a gente não pega com tanta facilidade o idioma. A criança é como uma esponjinha, ele absorve facilmente. E até ele teve o contato diariamente com a língua, né? Vocês, de repente, teve um dia sim, um dia não, que teve contato com a língua, ele não, já estava direto, né? Era mais fácil por isso, talvez. Exatamente, né? O contato da criança vai para a escola, então ele o dia todo tem esse contato. E a Nova Zelândia, a criança entra 8h30 da manhã na escola e sai 3 horas, então 3 da tarde. Então ele passa praticamente o dia na escola. Então ele se adapta mais rápido e ele absorve o idioma mais fácil. Tá? E para a gente que tem as atividades de igreja, a gente não tem essa facilidade. A idade já não ajuda e também a gente não passa todo dia. Né? Quando eu cheguei eu fui para a escola, mas não era toda essa carga horária que o meu filho tinha na época. E foi fácil para o senhor e para sua esposa aprenderem a língua? Olha, sinceramente não é fácil. Tá? Não é fácil. Eu sempre digo para as pessoas, a gente ouve muitas pessoas comentando, e até escolas às vezes falando, aprenda inglês em um mês, aprenda inglês em uma semana. Não existe. A não ser que a pessoa seja um gênio. Porque eu sempre comparo assim, uma criança. A criança, a cabecinha dele está fresquinha. E uma criança, para ele começar a falar inglês, ele vai 1 ano para falar inglês. Para conversar, ter uma conversação. Aprender palavras isoladas ele aprende rápido, mas para ele ter uma conversação, ele vai 1 ano. E não é aquele inglês fluente, ele já se vira já. Eu vejo pelo meu filho e por várias crianças da igreja. Aí um adulto, uma pessoa de 30, 40 anos, aprender inglês em 1 semana, 1 mês, 6 meses, não existe. Eu não conheço ninguém. Então, é difícil porque é um outro idioma e o mais que a gente esteja ali o dia a dia, vai um tempo, né, para a gente se adaptar. E mesmo assim, o sotaque a gente não perde. A criança não, ele absorve ali. Você não sabe se ele é brasileiro, você pensa que ele é nativo. Mas uma pessoa adulta, você ouve ele, você sabe que ele não é nativo pela fonética dele. Pastor, o senhor teve experiência em outros países, a gente já falou, né? Mas como é que o senhor pode diferenciar a sua experiência lá na língua inglesa com esses países aqui que falam o espanhol, castelhano? Olha, a minha experiência de New Zealand, Nova Zelândia, que é a Oceania, é um país inglês, com a América Latina que eu trabalhei, ele tem uma diferença muito grande, porque a América Latina, os países que eu trabalhei, Uruguai, Argentina e Paraguai, ele tem estilo nosso aqui do Brasil, aquele calor humano, das pessoas estarem na rua conversando, das pessoas conversar por cima do muro. E a cultura inglesa não tem isso. A cultura inglesa, ela é mais fechada, a porta fechada, você não ouve a pessoa lavando o carro na rua, com o som, as crianças na rua, então não existe isso. Sem contar, o senhor já se reacostumou nesse tempinho que o senhor está aqui no Brasil, que lá a mão é inversa, né? Tudo diferente. Igual na Inglaterra, né? Lá a nossa mão é mão inglesa, a gente fala do lado direito. Os primeiros dias ainda a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a dificuldade maior é se eu pego um carro manual. Aí se é um carro manual, quando eu chego no pedágio, eu esqueço de pisar na embreagem e o carro ele vai dar aquele soco, né? Então realmente leva um tempo. Pastor, as igrejas lá na Nova Zelândia possuem muitos jovens? Olha, as igrejas, dizendo assim, não só a igreja que eu pastoreio, mas as igrejas da Nova Zelândia, a igreja da Austrália, que é ali aquele bloco da Oceania, é bem jovial. Tá? Tem muitos jovens, então você vai visitar uma igreja, essas igrejas mais modernas, a maioria são jovens. Tá? Então é um trabalho mais dinâmico, né? Onde tem jovens se torna mais dinâmico. Como é que é a busca deles pelo Senhor, pela presença do Espírito Santo? O senhor vê que é parecido com no Brasil? Como é que é isso?
Eu vejo a semelhança, né? Eu não vejo assim uma diferença, né? Eu vejo que há essa semelhança porque no Brasil, né, os jovens também eles estão com essa sede, né? Talvez tenha um ou outro, mas qualquer país também tem o lado negativo. Mas a nossa igreja lá na Nova Zelândia é uma igreja jovial. A maioria são jovens. Eu acho que se tiver umas 3, 4 pessoas com 50 anos é muito. Todos é na faixa de 20, 30 anos. Uhum. Olha, pastor, quero saber mais um pouquinho, mas a gente vai ter que dar uma paradinha e já já a gente volta, tá, pastor? Você não sai daí não. Daqui a pouquinho, quer saber um pouquinho sobre missões? Fica aí que tem muito mais aqui. Programação variada, conteúdo evangélico de verdade. Compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD. Um canal cristão online gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, Aconselhamento Pastoral, Mensagem de Vida, Geração JC, Louvor e Adoração, Mercado de Trabalho, Cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Geração JC aqui na TV CPAD e hoje o programa está bem especial. Você gosta de missões? Eu gosto muito. Eu acho que todo evangélico tem aquela veia missionária, né? Que a gente tem que seguir o ID, a gente tem que falar de Jesus. E hoje a gente está com um missionário abençoado, ele é pastor na Nova Zelândia. Você que perdeu aí o primeiro bloco, daqui a pouco, quando terminar o vídeo, volta lá que você vai gostar. Pastor Vanderlei Santos. Pastor, eu queria saber como o senhor lida com os jovens brasileiros na sua igreja, já que são culturas diferentes, costume diferente. Nossa igreja na Nova Zelândia, quando eu mudei para Nova Zelândia, a igreja central das Assembleias de Deus, eu tive uma reunião com o pastor presidente e ele disse para mim assim: coloca um nome da igreja, usa um nome diferente da Assembleia de Deus, usa o nome da Assembleia de Deus apenas para documentação, que a Igreja Assembleia de Deus lá, ela tem aqueles nomes fantasia. A sede das Assembleias de Deus na Nova Zelândia, o nome da igreja se chama Harvest, colheita. Então, quando você chega na frente da igreja, você vê uma placa escrito Harvest. Então, a nossa igreja é Christian Agape Center, a Assembleia de Deus, porém nós usamos esse nome. A nossa igreja ela é uma igreja multicultural. Então, a gente tem que ter muita flexibilidade para trabalhar com as pessoas, porque é diferente como eu trabalhava no Brasil com a linha assembleianos, 100% assembleianos. Lá é multicultural, eu tenho assembleiano, eu tenho presbiteriano, batista, enfim, várias denominações. Então, fazer missão com um povo de várias denominações se torna bem mais difícil. O primeiro ano que eu estive na Nova Zelândia, eu tive esse tempo de adaptação, de ganhar a confiança das pessoas, para depois de um ano eu começar a falar sobre dons espirituais, sobre batismo por imersão, porque são pessoas de denominações diferentes que não têm essa cultura bíblica que nós temos. Então, é todo um jeito, todo um jogo de cintura para a gente trabalhar com essas pessoas. Tá? Hoje nós não temos mais esse problema, 14 anos. Hoje se a pessoa chegar lá e falar em línguas estranhas ou profetizar, ninguém vai estranhar. Mas no início era difícil. Então, nós temos jovens de
jovens de várias denominações. Nós temos os jovens que se converteram lá, que aí fica mais fácil, porque eles já crescem já com aquela cultura nossa. Mas é uma juventude boa de trabalhar, os jovens são animados, os jovens são comprometidos com a obra. Eu sempre digo para eles que a melhor igreja que eu tenho pastoreado em 30 anos é essa igreja da Nova Zelândia. Legal. Eu ia perguntar justamente isso, se os jovens eles participam ativamente na igreja. São muito participativos. Nós temos muitas atividades, porque a igreja é uma igreja jovem. Então, a maioria das pessoas é entre 20 e 30 anos. Então, é uma igreja renovada, porque a gente não vê no Brasil. Eu lembro quando pastoreava aqui, os senhorzinhos, né, com bengalas, quantos velórios que eu fazia. Acho que não tinha uma semana que eu não fazia um culto fúnebre. Na Nova Zelândia eu brinco que não morre ninguém lá, tá? Porque só vão jovens, são saudáveis. E é muito bom trabalhar com a juventude, eles são muito animados, são muito criativos. E eu acredito assim também que, por a igreja ser multicultural e ter jovens de outras denominações, então eles trazem uma cultura também, e a gente vê o que é bom e a gente coloca em prática. Então a gente sempre está criando alguma coisa e envolvendo os jovens nas atividades. O senhor falou que eles participam de várias atividades. Eu queria saber um pouquinho como é que são essas atividades dos jovens. Olha, nós tínhamos na igreja, hoje nós não temos, mas nós tínhamos um trabalho de evangelismo, missão urbana, que a gente fazia no aeroporto. Todos os domingos chega um voo do Brasil lá, 5 da manhã, 4, 5 da manhã. Então todos os domingos ia um grupo de jovens com a van que a gente tinha na igreja, eles iam para o aeroporto com uma faixa do Brasil, tinha autorização do aeroporto para receber os brasileiros. Então dava o bem-vindo para os brasileiros, auxiliava os brasileiros comprando celular, com internet, falando inglês. Alguns brasileiros chegam lá sem saber se comunicar, e a gente fazia esse transporte deles. Para onde você vai? A gente levava eles sem cobrar nada. Legal. Então era o bem-vindo de chegada, e muitas dessas pessoas acabavam indo para a igreja. A gente faz evangelismo de rua no centro da cidade. Os jovens fazem, são teatros, gincanas bíblicas, acampamento, tem muitas atividades. Pastor, é fácil ganhar almas lá na Nova Zelândia? Olha, eu vejo a dificuldade em país de primeiro mundo é muito mais difícil que um país de terceiro mundo. Ainda hoje no almoço, eu estava comentando a respeito da diferença na obra missionária, que às vezes as pessoas não entendem. Tem pessoas, eu já ouvi muitas vezes pessoas dizer assim: é fácil fazer missão na Nova Zelândia, ou é fácil fazer missão nos Estados Unidos, quero ver fazer missão na Ásia, ou fazer missão na África. Mas existe um diferencial. Quando nós falamos a respeito de qualidade de vida, com certeza é muito melhor fazer missão na Nova Zelândia ou nos Estados Unidos do que na África ou na Ásia. Agora, quando se trata no quesito de ganhar almas, a África, a Ásia, é muito mais fácil. No Nepal nós temos 2 igrejas na montanha e tem 700 pessoas. No Japão, nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, nos países que eu conheço, pelo mundo afora aí, as igrejas brasileiras em países do primeiro mundo, igrejas de 20 anos, 30 anos, que tem 20 pessoas, 30 pessoas. Porque é difícil ganhar, porque as pessoas vão para fazer dinheiro. Então, ganhar almas num país de primeiro mundo é muito mais difícil. O bom é a qualidade de vida. Pastor, quais dicas o senhor daria para o jovem brasileiro que vai para a Nova Zelândia ou que conversa pela internet com um nativo para ganhá-los para Jesus? Olha, o conselho que eu sempre dou, a gente faz esse aconselhamento, esse contato com pessoas que entram em contato com a gente, que a gente tem o website, hoje o Facebook também, facilidade. Tomar cuidado com quem você conversa. Às vezes tem pessoas que vai para Nova Zelândia ou para outro país, que ele conhece alguém pela internet e, infelizmente, tem muita gente mal intencionado. Tem coisas que você não paga nada e eles cobram dinheirão
de uma pessoa desinformada para ir, no caso, a Nova Zelândia. Então, todas as pessoas que entram em contato conosco, nós informamos a pessoa chega em Nova Zelândia, a gente recebe a pessoa, a gente vai ao aeroporto, recebe eles, a gente dá todas as instruções. Nós temos na igreja uma equipe jurídica que auxilia as pessoas em aplicar documentação, uma equipe que ajuda as pessoas a procurar emprego e não cobramos nada. Então, os jovens que desejam ir, tá, tem que tomar esse cuidado, porque às vezes ele conhece alguém e a pessoa acaba explorando ele, tá? Explorando. E na questão de evangelismo, eu vejo que, como eu disse, o país de primeiro mundo é mais difícil de se ganhar almas. Tá? A gente basta visitar uma igreja brasileira no exterior e ver quanto tempo que essa igreja está, como eu conheço muitas, né, de 20, 30 anos, que tem 30, 40 pessoas, e a gente vê no Brasil as igrejas são bem maiores. Você vai na África, são igrejas grandes, porque a necessidade faz a pessoa procurar a igreja. Pastor, o senhor estava me falando que tem até um projeto, que é o projeto Porta da Palavra. Porta da Palavra. Explica pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Nós temos uma associação, nesses 14 anos nós criamos uma associação em português chamada Missão Porta da Palavra. Essa associação nós temos vários projetos missionários. Um deles nós temos na África, nós temos em Moçambique, temos Cabo Verde, nós temos no Nepal, o maior é no Nepal, nós temos quase 20 igrejas no Nepal, em várias partes do Nepal, tem cerca de 2.000 pessoas. Nós temos trabalho no Peru, nós temos trabalho, o trabalho mais recente que nós temos é aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará, e os coordenadores desse projeto é o Josué e a tia Jô, que é o casal, acredito que muitas pessoas conheçam a tia Jô. Eles que são os coordenadores desse projeto que está crescendo esse projeto. Tá? Agora nós abrimos esse trabalho no Ceará, eu vim para o Brasil para fazer um trabalho no Ceará e nós estamos agora numa campanha para comprarmos um terreno no Ceará e construirmos uma igreja. Olha, benção. E quem quiser pode se associar? Como é que faz para participar? Pode, qualquer pessoa, né? A gente está divulgando para a gente conseguir colaboradores, né? As pessoas que entram em contato, a gente passa as informações, como a pessoa contribuir. Quando tem uma visita missionária, a gente convida, como a gente já fez várias viagens missionárias para o Nepal, e pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Brasil, da Nova Zelândia, do Japão, pessoas que contribuem, e a gente convida para que essas pessoas que queiram participar, as pessoas possam ir e ver, né, com os próprios olhos, que a pessoa está contribuindo. Então, quando a pessoa vai, ele fala, poxa, realmente é um trabalho sério. Então, eu faço questão, quando tem essas viagens, quem desejar ir, que possa ir. Só que, dependendo do lugar, como Nepal, Paquistão, esses lugares, África, a pessoa tem que ter uma estrutura também, né, para caminhar, alimentação. Então, para que a pessoa não vá e acaba ficando doente e dando trabalho aí. É verdade, acaba atrapalhando, né? Pastor, então passa pra gente como é que a pessoa pode se inscrever, pode participar. Olha, eu não sei de memória agora o número da conta, mas quem quiser participar pode entrar em contato comigo mesmo, sabe? O meu e-mail é pdepastor.jws@hotmail.com. Pastor, vamos só dar mais uma paradinha, que eu já fui informada que nós já extrapolamos um pouquinho, mas daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Você não sai daí que, ó, vou pegar algumas dicas para você que quer fazer missões, aí não sai daí não. Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no 4º trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos o governo divino em mãos humanas. Comentarista Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis,
Discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão, com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Voltamos. Pena que esse é o último bloco. Já tô lhe avisando para você já ir preparando seu coração aí, que esse é o último bloco, mas ó, foi bênção, não foi? Então se você tá gostando aqui do programa, já pode dar um like aqui, ó. Eu esqueci de falar com você, ó, dá um like aqui. Você já pode se inscrever aqui no canal, ó. Tá vermelhinho aí o botãozinho? Então pode apertar até ele ficar aí, ó, bem clarinho aí. Se inscreve no canal. Pode acionar aí o sininho que toda vez que tiver vídeo novo aqui, você será notificado, você será avisado. E olha, tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, hein? Aqui na TV CPAD não para, tem sempre novidade para você, para toda a faixa etária, para todos os gostos. Então pode se inscrever, pode pegar o link aqui, ó, manda lá para os seus amigos no WhatsApp, sabe aquele grupo que só dá bom dia, boa tarde, boa noite? Vamos espalhar Jesus, vambora? Vambora espalhar aí missões aí para esse povo que tá precisando receber um pouquinho mais de Jesus. Então espalha coisa boa, espalha a TV CPAD, tá bom? Vamos continuar nossa conversa com o pastor Vanderlei Santos. Ele está lá na Nova Zelândia. Se você não viu, meu irmão, volta aí no início aí do vídeo, ó. Até falei um pouquinho de inglês, tentei, tá? Tentei, mas vamos embora conversar com ele. Pastor, quero continuar a conversa perguntando como o senhor vê o engajamento dos jovens para missões. Olha, hoje nós vemos muitos jovens sedentos, né, de fazer missão. O que precisa é instrução, porque muitas vezes o jovem ele está muito animado de fazer e ele não tem a paciência, ser perseverante, ele quer fazer para hoje, né, ou para ontem. E o conselho que eu dou é procurar um pastor, não sair para a obra missionária sozinho, não sair para a obra missionária sustentado por um empresário, um familiar. A melhor coisa é sair pela igreja, porque a igreja vai respaldar, a igreja vai estar dando as instruções, ele vai estar debaixo da bênção da igreja, porque eu já presenciei muitas pessoas de saírem por conta e infelizmente não dá certo, volta frustrado. Então a melhor coisa é aguardar o tempo. Se tem uma chamada de Deus, no tempo certo vai acontecer. Tá? Às vezes as pessoas dizem, mas meu pastor não envia. O pastor está vendo. Tá? Se tem uma chamada, é aquilo que a Bíblia diz, que as bênçãos nos alcançarão. Tá? Eu nunca procurei me enviarem. Então, quando nós temos uma chamada, pode a pessoa dizer, o fulano não quer, mas se eu tenho uma chamada na hora certa, Deus vai me enviar. Tá? Então, espera o tempo de Deus, trabalhe na igreja onde você está e o pastor, ele está vendo, ele vai enviar. A melhor coisa é sair enviado pela igreja. E mesmo se o pastor não estiver vendo, o senhor vai lá e toca nele. Olha, aquele dali, leva ele. Exatamente. Como que o senhor entrou nesse mundo de missões, pastor? Olha, eu sempre gostei de missões, mesmo antes de ser cristão. Meus pais, eu nasci num berço evangélico, mas me converti já na minha juventude. E antes de me converter, eu dizia para mim que quando eu me convertesse, eu queria fazer missões. O meu desejo era ir para o Amazonas. Quero ir para o Amazonas. E acabei nunca indo para o Amazonas e fui para outros países. Então eu sempre tive esse desejo, mas eu comecei trabalhando no meu bairro, comecei trabalhando na minha igreja, auxiliando meu pastor, e até que eu tive o primeiro convite do pastor para trabalhar em uma cidade. Eu sou do estado do Paraná, minha família é de Curitiba, fui trabalhar no estado mesmo. Depois tive o convite para sair do país, e todas as vezes que eu saí foi pelo convite
da minha igreja, do meu pastor. Então eu sempre tive esse desejo de fazer missões. E a sua esposa também tinha essa chamada também para missões, pastor? Tinha, minha esposa sempre teve esse desejo também. Como eu disse anteriormente, a Nova Zelândia não era o nosso plano, tá? Porque a gente já tinha feito missões, então quando nós estávamos no Brasil, eu não queria e nem ela. Mas o plano de Deus na vida da gente, a gente tem que obedecer, né? Então ela sempre teve também esse sentimento de estar na vontade de Deus. É o que eu sempre digo, a melhor coisa, o melhor lugar para estarmos não é o Brasil, não é a Nova Zelândia, é o centro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus é na Nova Zelândia, no Brasil, esse é o melhor lugar. É verdade. Pastor, como é que os pais de vocês viram essa ida de vocês para tão longe? Como que eles ficaram, eles incentivaram? Como é que foi? Olha, para a minha família não foi tão difícil. Para a família da minha esposa foi, porque eu desde de solteiro eu já estava na missão. Então meus pais já estavam acostumados. E quando eu casei, eu não morava mais com meus pais, eu já estava na obra missionária no estado do Paraná. Agora a minha esposa foi difícil, porque ela nunca tinha saído, os pais delas também, então até hoje os pais dela sentem, tá? Os meus pais já acostumaram. E eu lembro um dia que eu pensei de voltar da Nova Zelândia para o Brasil, e ele disse para mim assim: olha, meu filho, o desejo meu é que você esteja perto, mas o conselho que eu te dou, não volte, porque o plano de Deus na sua vida é na Nova Zelândia, e se é na Nova Zelândia, fique. Então meus pais sempre entenderam isso, bem sempre melhor apoiaram, né? Sempre melhor do que os meus sogros. Pastor, agora conta pra gente quais são os projetos para o futuro. O senhor tem algum projeto aí que possa contar pra gente? Olha, o projeto que nós temos é dentro da obra missionária mesmo. Nós temos o projeto de missões no Paquistão. Temos projeto, porque esse projeto de missão Porta da Palavra, o foco dele é a janela 10h40, a igreja perseguida. Então, todos os trabalhos, com exceção agora que a gente abriu em outros lugares, mas o foco mesmo é a janela 10h40. Eu acordei um dia e Deus me colocou isso muito forte no coração, de trabalhar dentro da janela 10h40, que é um ambiente que poucos querem fazer missões, muito pouco. E eu senti muito forte de Deus de fazer missões nesses lugares. O Nepal foi o primeiro país que nós entramos, né? Então futuramente nós desejamos entrar na Indonésia, entrar no Paquistão, em outros países da África, também no Oriente Médio. Então os lugares que a gente vai são lugares perigosos, tá? A gente está tentando entrar na Coreia do Norte, que é o país mais fechado de todos, mas a gente tem que ter muita precaução também, sabe? Não é dizer, não, eu quero, eu vou, não é dessa forma. E o projeto dentro da Nova Zelândia mesmo, o projeto que nós temos lá é de futuramente nós temos nosso templo próprio, que o templo que nós temos lá não é próprio, é um templo alugado, o imóvel na Nova Zelândia é muito caro, tá? Então, esse é o nosso sonho de ter o nosso templo próprio na Nova Zelândia, para que a gente possa crescer mais e investir mais em missões. Nova Zelândia é um país pequeno, cerca de 5 milhões de habitantes, mas tem muito para ser desbravado, para ser evangelizado, e muito poucas pessoas conhecem a Nova Zelândia. Eu comentei até no culto, né, que as pessoas às vezes acham que a Nova Zelândia é aqui no Paraná, né, no Brasil. Então, a Nova Zelândia é um país que agora está sendo descoberto pelas pessoas, porque muita gente conhece a Austrália, que fica perto, mas desconhece a Nova Zelândia, né? E a Nova Zelândia é o país onde tudo começa lá. O sol nasce primeiro lá, numa cidade chamada Gisborne, fica umas 4 horas da minha casa. E é o país que comemora, né, o Ano Novo primeiro, e é o começo, não é os confins da Terra, tudo acontece lá. E eu sempre digo para as pessoas, né, que o Brasil da Nova Zelândia é os confins da Terra, né? E eu dizia que tinha chamada para a obra missionária, mas eu não me lembro alguma vez que eu disse que tinha chamada para os confins da Terra. Por isso que Deus me tirou dos confins da Terra e me levou para o começo da Terra.
Isso aí, pastor. Pastor, eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para aquele jovem, para aquela pessoa que está assistindo agora, que quer fazer missões e não sabe por onde começar. Olha, o conselho que eu dou para todos os jovens, eu comecei a fazer missões com 17 anos. E é esperar, não se apressar, aguardar em Deus, ser obediente à sua igreja, ao seu pastor. No tempo certo, Deus vai te enviar. Se você tem uma chamada, não desista do seu chamado, trabalhe, busque se aperfeiçoar, aprender, que Deus está vendo. O Senhor está vendo, Ele está contemplando e é gratificante. A obra missionária é árdua. Eu em trabalhos de missão por esses países, já fiquei doente, algumas vezes quase morri, já explodiram um ônibus que era para mim estar, já tive alguns livramentos já, que Deus me livrou da morte. Então, não é fácil, mas é gratificante porque nós estamos fazendo para Deus. Então, tem a sua recompensa. E quando nós temos o chamado, a gente pode tentar fugir, tentar se esquivar, que não vai adiantar. Eu tenho um amigo meu, pastor, que ele diz assim, que quem foi missionário uma vez não serve mais para nada, a não ser para ser missionário. Isso aí. Pastor, eu queria lhe agradecer pela sua presença, por sua participação aqui, por ter dividido um pouquinho da sua história, de todo esse conhecimento da Nova Zelândia com a gente. Então, muito obrigado. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que outras vidas sejam alcançadas através do Senhor, da sua família, do seu trabalho, que mais e mais portas sejam abertas e que hajam várias congregações da sua igreja por lá para poder espalhar Jesus, para a gente poder arrancar o povo do inferno e lotar o céu. Amém. Eu que agradeço e que Deus continue abençoando cada dia mais essa geração JC, viu? Foi Amém. Uma honra para mim estar aqui com você. Amém. Muito obrigada, pastor. E você que está aí do outro lado, muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Pode ficar à vontade para comentar. Se tiver perguntas para fazer para o pastor, você pode botar aqui no comentário ou de repente até no e-mail que ele mesmo divulgou aqui, que com certeza ele vai te responder, vai te ajudar e te dar dicas com missões. Eu acredito que sim, ó. Muito obrigada. Você já sabe que a gente tem um encontro marcado aqui na TV CPAD no programa Geração JC. Então desejo para você uma excelente semana. Fique com Deus. Tchau, tchau.